Eu tava dando uma acompanhada nessa novela da legalização do aborto que tava rolando lá no STF. E assim, um argumento que eu vi muitas mulheres utilizarem é sobre o cara que simplesmente faz filho e some no mundo, sabe? Não ajuda a mulher, não ajuda a criança. Basicamente o cara que sai por aí fazendo filho bastardo. E daí eu comecei a pesquisar um pouco a respeito para ver assim, tá, mas por que elas reclamam tanto se tipo tem licença maternidade, tem o direito de dar para adoção, tem meia dúzia de contraceptivo, é aquela coisa, não importa o quanto o negócio esteja virado pro lado da mulher, elas ainda assim vão reclamar. Entendeu? Elas vão reclamar e elas vão ignorar completamente o lado masculino, que basicamente o homem só tem a camisinha, o coito interrompido e com legalização do aborto ou sem legalização do aborto não importa. Se a mulher decidir ter a criança, tu vai ter que assumir e tudo mais. Como acontece em outros países, assim, a mulher ela registra o cara ali na certidão de nascimento, mesmo sem o cara estar presente, sem exame de DNA nem nada, e já começa a rolar a pensão, né? Só que eu comecei a pesquisar como é que funciona aqui no Brasil, e tem um ponto que, assim, cara, sinceramente, se isso não é uma omissão do governo, ou basicamente uma guerra contra o casamento, eu não sei mais o que que é. De forma bem resumida, é o seguinte: o governo ele trata muito melhor o homem que não casa, não assume criança, que é irresponsável, do que o homem que casa, registra as crianças, fica com a mulher e tudo mais. Esse cara ele é punido gravemente no casamento e na paternidade. Mas o cara que sai simplesmente fazendo filho sem registrar, sem se casar, esse cara tá sossegado, esse cara tá livre. Eu vou entrar nos detalhes. É basicamente o seguinte, ó, imagina. O cara vai lá, ou se casa no cartório, ou simplesmente fica morando um tempo com a namorada, basicamente já caracteriza a união estável, aí ela tem filho, aí ele registra os filhos, fica com ela. A partir do momento que a mulher decidir pedir o divórcio, o cara está completamente ferrado. Ele não tem nem direito de pedir uma guarda compartilhada, a mulher vai ficar com a criança, vai pegar pensão, vai pegar metade do imóvel onde eles estão, e se ele tiver caído na armadilha do Minha Casa Minha Vida, ela vai pegar o imóvel. O cara não vai sair nem com metade do imóvel para ele procurar um lugar para ele. Vai ter que voltar a morar na casa dos pais ou pagar um aluguel, porque o imóvel está no nome da mulher, mesmo ele tendo contribuído, ele tendo pago, e é ela que vai ficar com o negócio. E daí, resumindo, o cara fez tudo certo, ele foi responsável, só que o governo vai com ele, com tudo depois do divórcio, mesmo quando ele não fez nada de errado, não foi ele que iniciou o divórcio, não foi ele que traiu, não fez nada de errado. Só que daí eu comecei a pesquisar, tá, e o que que acontece quando é o cara que engravida sem estar num relacionamento, sem estar num casamento ou morando junto, e simplesmente larga a mão, deixa a mulher se virar? Aí é que tá a questão, cara. Eu fui pesquisar, não acontece nada. É aquele negócio assim, ó. Eu sei que quem é da área de direito, entende mais da parte legal, vai justificar o porquê que isso acontece, é aquela questão da Constituição, que a pessoa não pode fornecer provas contra si mesma. Só que, tipo, a gente não tá falando de um crime, a gente tá falando do nascimento de uma criança, entendeu? Então, assim, da mesma forma que tem um aspecto negativo feminino, que é a mulher que simplesmente não assume compromisso, termina relacionamento a troco de nada e trai, o governo ele é completamente omisso nesse aspecto e ele até através da lei ele incentiva a mulher a se comportar desse jeito. E daí no caso do homem também que é irresponsável, não assume a mulher, não assume os filhos, o governo está fazendo a mesma coisa, com menos incentivo, só que ele está fazendo a mesma coisa também, porque assim, o governo não vai atrás. Eu fui pesquisar assim a parte assim, de posto de saúde, delegacia da mulher, não é feito porra nenhuma a respeito disso, simplesmente o cara ele fica livre para poder ficar gerando mais filho bastardo na sociedade. E assim, a gente sabe o quanto mãe solteira é um câncer. Porque assim, a criança ela não tem a presença masculina, isso faz bastante falta. E também tem a parte da situação de pobreza, porque daí o cara não está contribuindo, que nem eu falei, quer dizer, se o cara não vai nem pagar, mesmo que ele não queira conviver, né? Se o cara não vai nem pagar uma pensão, o cara vai ficar livre para poder ficar fazendo mais filho bastardo ainda no mundo. E daí eu fui ver também a respeito. Basicamente o que acontece é o seguinte, tá?
Tem meios para a mulher colocar o cara na justiça e tudo mais, só que daí nesse ponto não tem aquele aparato estatal ajudando. Veja bem, a mulher ela tem que procurar um advogado e pagar do bolso dela. E a gente sabe que é aquela coisa, quando não é um serviço público já sendo dado de mão beijada, a mulher já não gosta, ela já não se mexe. Quando é algo que ela tem que tirar do bolso dela mesmo, não é algo pago com dinheiro público, aí ela se mexe menos ainda. Então ela tem que ir atrás de um advogado com o dinheiro dela, ela tem que pagar o exame de DNA, né? Que daí o cara vai receber aquela intimação para fazer o exame de DNA e se for positivo vai ter que registrar a criança, que também é do bolso dela, que o SUS não faz. E daí a mulherada simplesmente não faz nada. Tá entendendo? A gente pode contar simplesmente com o fato das mulheres odiarem tirar dinheiro do próprio bolso para adquirir as coisas ou para pagar as coisas e também a preguiça delas. E assim, isso é real porque eu já vi situações de mulheres assim, divorciadas ou aposentadas, que estavam com imóvel na justiça, que foi adquirido por ela e pelo marido. E daí, bastava a mulher pegar uns documentos de divórcio, ir no fórum, fazer umas visitas no cartório, assim, registrar tudo direitinho. E elas iam ganhar o imóvel de graça, elas iam quitar a parte que estava faltando quitar do imóvel. E ainda assim elas não se mexem, entendeu? Então, assim, é toda uma união da omissão do governo de não reconhecer que, tipo, filho bastardo e mãe solteira é um problema grave na sociedade. Pensa na quantidade de filho bastardo que tem na sociedade que nasceu nos últimos 50 anos por causa dessa omissão. E daí também é a preguiça, tá ligado? É a irresponsabilidade das gurias, primeiro de não se cuidar, de não escolher um parceiro direito. Só que segundo de também não ir atrás dos próprios direitos, tá ligado? O negócio tem que receber de mão beijada. Então, assim, é uma união da omissão do governo com a irresponsabilidade feminina que faz com que o homem que é responsável na sociedade, ele é punido, ele tem menos direitos e menos liberdade do que o homem que é irresponsável. O homem que é irresponsável na sociedade, ele tá de boa, tá ligado? Ele tá protegido. Ele simplesmente pode esquecer que a mulher existe, qualquer correspondência que chegar na casa dele, simplesmente dizer não atender o telefone e ligar o foda-se. E daí, assim, novamente, o governo e as mulheres, eles ficam se perguntando, tipo, onde é que foram parar os homens bons, sabe? Por que que eles não são responsáveis pelos filhos? Por que que os homens não querem saber de casamento? Cara, incentivo positivo e incentivo negativo, quem é mais responsável na sociedade tem que ter mais direitos, tem que ter mais proteção, tem que ter mais autoridade. Entendeu? Não tem que ser o contrário, não tem que ser assim. O cara que é irresponsável, que faz o negócio de qualquer jeito, não assume. Tipo, não, esse tá de boa, esse tá tranquilo. Assim, ó. Parabéns, tá ligado? Tipo, quando tu começa a pesquisar mais essas coisas, tu começa a entender por que que o negócio tá uma merda, sabe? E daí tu percebe que, assim, não tá uma merda de agora, dos últimos 10 anos. O negócio vai muito longe. Esse aqui é o ponto final.